Entenda como essa indústria está te deixando cada vez mais doente. Aprenda comigo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo. E se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou o professor Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E, antes de tudo, é muito importante você entender o seguinte. Esse vídeo aqui, na realidade, é a continuação do vídeo que a gente fez na última sexta-feira, onde nós falamos sobre os segredos ocultos da pirâmide alimentar, que também te deixam doente. Então, faz o seguinte, dá um pause nesse vídeo aqui, assiste o nosso vídeo da pirâmide alimentar, depois volta aqui, que a tua cabeça vai fazer isso daqui e você vai crescer muito em conhecimento. Beleza? Agora, primeira recomendação minha, logo de início, aprenda a ler rótulos. Pois quando você começa a fazer isso, você vai ver que a sua vida ela vai começar a mudar de uma maneira que você nunca poderia imaginar. E o segundo ensinamento que eu te trago é: tem alimento que não é alimento. E eu vou te mostrar isso hoje aqui. Desde o ano de 2020, com toda aquela questão de lockdown e etc., a indústria alimentícia viu-se num impasse. Porque se por um lado a população, de uma maneira geral, havia reduzido o seu poder aquisitivo por causa de todos os efeitos relacionados ao vírus, então a indústria alimentícia ela entendia que ela deveria se adaptar a esses tempos de pouco dinheiro no bolso. E ela começou a colocar em prática uma série de estratégias que na realidade ela já tinha. E ela usou a estratégia do sapo na panela. Então, tranquilo, que eu vou te contar bem direitinho. Um dia, um sapo estava lá pulando. Aí ele chega num local e tem uma bela de uma piscina para ele. Olha, gostei dessa piscina. Aí ele pula nessa piscina. Só que na realidade não era uma piscina, era uma panela que uma pessoa havia deixado sobre o fogão porque iria ser cozido algum alimento. Aí o que acontece? A pessoa chegou, ligou o fogão, mas não percebeu que tinha um sapo dentro da panela. A água ela foi esquentando e o sapo não percebeu, já que o sapo ele tem essa característica de se adaptar ao ambiente. O resultado disso é o quê? Que o sapo morreu cozido sem perceber. E é isso que a indústria de alimentos faz com você e você acaba perdendo a sua saúde como o sapo perdeu a vida dele, aos poucos, sem você perceber. E eu vou dar um exemplo prático disso. Um dia desses, eu fui ao supermercado e eu fui comprar um pacote de leite em pó. Na mesma prateleira desse leite em pó que eu comprei, tinha ao lado um pacote de algo que a maior parte das pessoas, se olhasse num relance, ia dizer: ah, é leite em pó. Mas na realidade não era. Se você olhasse muito rapidamente, realmente passaria de ser percebido como leite em pó. Mas quando você pega o pacote e lê com atenção, você vai ver que está escrito o seguinte: composto ou bebida láctea, ou seja, aquilo não é leite. Porque esse composto, que você também já deve ter visto no seu supermercado, ele possui 1/3 a menos de proteína do leite e mais ou menos a mesma proporção a menos, claro, de cálcio. Quando você vai comparar os preços, esse composto é mais barato do que o leite em pó, porém apenas um pouco mais barato. Então o desavisado chega lá, não presta atenção no que está escrito no pacote e muito menos no rótulo
leva para casa e está levando menos saúde. A realidade é essa. Um outro exemplo. Existe uma empresa, que eu não vou citar o nome aqui, por razões óbvias, eu não quero estar fazendo propaganda daquilo que não presta. E essa empresa, ela fabrica um leite condensado. A embalagem desse leite condensado tem como cor predominante o azul. Então, o que foi que aconteceu? Em 2020, essa empresa teve uma grande ideia. Quando eu digo grande, eu estou sendo sarcástico. E a ideia foi o seguinte: fazer também um composto de leite condensado. Então, a embalagem, quando você chega no supermercado e pega as duas, do composto e do leite condensado, que são da mesma empresa, eu repito, você praticamente não vê diferença nenhuma, a não ser uma, que a cor predominante do composto é marrom. Mas aí quando você pega o pacote marrom e observa com cuidado, vai ver que está escrito o seguinte: mistura láctea. Assim como também tem, não apenas essa empresa, mas outras também, a mistura de creme de leite, que não é creme de leite. E tem outro que você vai se espantar mais ainda. É o doce de soro de leite. Veja bem, não é doce de leite, é doce de soro de leite. Aí chegando nesse ponto agora, você deve estar extremamente irritado. Você deve estar soltando fumaça pelas orelhas, como diz aqui no Nordeste, de raiva. Mas como é que pode um absurdo negócio desse? Está enganando o consumidor. Mas calma, veja só. Isso não é crime no Brasil, isso é permitido. Desde que a empresa coloque na embalagem de que aquele produto, por exemplo, não é leite em pó, é um composto lácteo. Não é leite condensado, é mistura láctea. E assim por diante. Então, isso no Brasil é permitido. O problema é que as pessoas não param para pensar no dado mais importante. Todos esses produtos que eu citei, primeiro, eles têm menos proteína e vitaminas e mais açúcar. Então, por exemplo, aquele leite condensado falso, vamos dizer assim, ele tem que receber corantes, acidulantes, etc, 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 para imitar não só o aroma, como o sabor do produto. O que foi que eu falei? Que você está levando para casa menos saúde. Por quê? O que você vai encontrar é muita química. Mas calma, que ainda fica pior. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, nos Estados Unidos, o USDA, que é o órgão nos Estados Unidos correspondente ao Ministério da Agricultura aqui no Brasil, ele soltou um estudo feito por esse próprio órgão, onde ele afirma o seguinte, que um grupo de pesquisadores se uniu e avaliou que os seres humanos, eles podem ter uma dieta composta de até 91% de alimentos processados. Qual é o problema disso? Se você já acompanha o canal há algum tempo, você sabe muito bem que alimentos processados são os principais responsáveis por detonar com a sua saúde. Mas aí agora saiu esse artigo da USDA e o que é que acontece? Existe o gatilho da autoridade. Nesse caso, esse órgão dos Estados Unidos, ele usou o chamado gatilho da autoridade, que funciona muito bem, principalmente por quem não se preocupa em buscar conhecimento. O que é o gatilho da autoridade? Basta alguém vestir um jaleco, dizer alguma coisa, por mais absurda que seja, que a maior parte da população vai acreditar. Então, por exemplo, no período da pandemia, o Bill Gates ele fez uma palestra onde ele vestiu um jaleco. Só que todo mundo sabe que o Bill Gates
ele nunca foi da área de saúde. É um especialista em tecnologia. Mas aí o que é que acontece? Ele fala e todo mundo engole, inclusive os próprios cientistas. Só que tem um detalhe. Se você assistir o nosso último vídeo, como eu disse, onde nós falamos sobre a pirâmide alimentar, você vai ver nele que foi a própria USDA que proporcionou uma queda na saúde dos americanos e o aumento do peso corporal. De tal forma que, atualmente, 41% dos americanos adultos são obesos. Veja, eles não estão acima do peso. 41% está obeso. E mais grave ainda, 20% das crianças americanas encontram-se obesas. Isso é muito sério para a gente deixar para lá. Você está lidando com a saúde das pessoas. Então, a mesma USDA que deu início à eclosão da perda de saúde dos americanos é a mesma que está disseminando agora um completo absurdo científico, que você pode ter uma dieta baseada em alimentos processados em até 91%. Isso é um absurdo. A não ser que você realmente queira destruir com a sua saúde, mas aí é com você. Principalmente se você for considerar que os alimentos processados, eles são ricos em antinutrientes. Agora você está entendendo porque é que no início eu comparei esse processo com o sapo na panela. Porque você vai perdendo a sua saúde e nem percebe aos poucos. Aí de repente você começa a desenvolver doenças autoimunes, ou então mais comum hoje em dia, diabetes do tipo 2, hipertensão, e nunca que vai relacionar com aqueles alimentos que você ingere, que são sabidamente verdadeiros venenos para a sua saúde. Mas pelo gatilho da autoridade, você acaba acreditando no que os falsos profissionais te ensinam. Então, lembra da recomendação que eu te fiz no início. Aprenda a ler rótulos. E toda vez que você for comprar alguma substância alimentícia, por que substância alimentícia? Eu uso a mesma lógica do Rodrigo Polesso. O Rodrigo Polesso, ele diz assim, que tem alimentos e substâncias alimentares. Os alimentos são aqueles que vêm da mãe natureza, desde lá do Jardim do Éden. E como o próprio Rodrigo Polesso fala, enquanto as substâncias alimentícias vêm do supermercado do Éder. Ou seja, você tem certeza que o que você está dando para o seu filho é saudável de fato? Para um pouquinho e pensa. Vale a pena você estudar o mínimo, que é simplesmente o rótulo daquilo que você está comprando. Se você ainda for daquele pai ou daquela mãe que compra biscoito para o seu filho, o que é um terror um negócio desse, mas se você for desses, mas se você for esses tipos de pai, mas se você estiver no rol desses tipos de pais, faça o seguinte, olhe no rótulo e veja o que aparece lá nas primeiras posições do biscoito que você comprou para o seu filho. Por quê? O que aparece nas primeiras posições é o que está em maior quantidade, em maior concentração naquele biscoito que você comprou ou em qualquer alimento. Basta olhar o rótulo. Quer dizer, a não ser que você queira se tornar mais tarde um diabético ou então queira que o seu filho se torne um diabético. Mas se não é o caso, então eu te aconselho o seguinte, começa a meditar sobre o que eu te falei aqui. Se você achou que esse assunto é importante, você quer saber mais, você quer agendar uma consulta com a gente, então faz o seguinte, vai aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai encontrar o meu WhatsApp e o meu e-mail.
entra em contato comigo e a gente agenda a sua consulta, tá bom? Para te ajudar a recuperar a tua saúde de forma completamente natural. E uma coisa muito importante, o nosso vídeo sobre pirâmide alimentar, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para que você possa assistir e ficar um pouquinho mais assombrado com a realidade. Caso você não conheça o nosso site, também vai aqui embaixo na descrição, você vai encontrar ele. Entre nele que você vai conhecer os nossos cursos, os nossos produtos. É um convite que eu lhe faço. Vai lá, eu te aguardo. E se você aprecia o nosso trabalho e deseja contribuir com ele, você também vai encontrar aqui embaixo e aqui em cima, ó, junto do Hulk, o nosso Pix, caso você queira fazer alguma contribuição. Então eu te desejo um excelente, um maravilhoso início de semana, saúde física, mental e emocional para você. Que Deus, o dono desse canal aqui, nos abençoe. Muita, muita paz. Tchau, tchau.